E como é bonito nós olharmos para os desdobramentos de nossa fé. A igreja celebrou durante toda esta semana, concluindo hoje a oitava de Páscoa. Um dia único em cada semana, como se fosse o dia do Senhor. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, culminando hoje, ou ainda celebrando a oitava de Páscoa. Um dia que começou e que ecoou em todos os outros. 8 dias após a ressurreição, estamos nós aqui, celebrando o dia do Senhor. O dia em que todos os cristãos, nos 4 cantos do mundo, se reúnem, se alimentam em torno da mesa da palavra e em torno da Eucaristia. Domingo também este, que São João Paulo II instituiu como domingo da misericórdia. E quando nós aprofundamos a palavra misericórdia, que é a junção de 2 palavras provenientes do latim, miserere, que significa ter compaixão, e corpus, coração. A compaixão do coração de Deus. São João Paulo II foi muito feliz em afirmar, porque bebendo das leituras ele percebeu que nós beberíamos desta misericórdia através das palavras de Cristo, através dos desdobramentos da ressurreição de nosso Senhor. E isso nos faz caminhar, e isso faz nos aquecer o coração, e isso faz arder novamente o nosso coração, acreditar na ressurreição de Cristo para nós, para a vida da humanidade, para nós que somos vocacionados, vocacionadas, chamados mais de perto para estar com o Senhor. A nossa vocação se fundamenta, minhas irmãs, na ressurreição de Cristo. Como dizia São Paulo, se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Ele não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui não é somente um cenário composto por algumas pessoas. Nós estamos celebrando a vida de Cristo ressuscitado. É bem verdade que Ele foi morto em seu corpo, Ele foi morto na natureza humana, mas o Pai o ressuscitou e deu o Espírito Santo a Ele, o Espírito que dá a vida também a nós. Mas nosso Senhor também soprou sobre os apóstolos este Espírito, soprou sobre a vida da igreja este Espírito, soprou sobre todas as vocações este Espírito, o dom divino, o dom de Deus, fruto da ressurreição. Primeiro, dando o Espírito aos discípulos, e a cena de hoje é muito bonita, no relato do Evangelho, porque os discípulos estavam com Deus, com medo. Os discípulos tinham experimentado as alegrias de Cristo. Quando nós olhamos para a semana maior de nossa fé, naquele relato bonito da ceia do Senhor e a casa que eles estão hoje, fechadas as portas com medo dos judeus, é a mesma casa onde Cristo, nosso Senhor, celebrou a primeira missa, com eles, no cenáculo, naquela mesa santa, onde Cristo deu o seu corpo para eles comerem, o seu sangue para eles beberem. E eles esqueceram de tudo, porque ficaram com medo. Quantas vezes também nós não estamos assim, como os discípulos que viram milagres, os discípulos que viram os prodígios de Cristo, os discípulos que viram Cristo juntar milhares de seguidores, estavam com medo. E hoje o Espírito que nosso Senhor sopra sobre eles em forma de paz, para também acalmar nossos corações. Às vezes nós estamos como um discípulo desacreditados. Nosso Senhor vem e diz: a paz esteja convosco. Nosso Senhor diz a cada um de nós, porque a palavra, Ele mesmo é viva e eficaz. A palavra eterna do Pai sopra sobre nós e diz: a paz esteja convosco. Dando o Espírito aos discípulos, Ele também nos convida a estarmos com este Espírito. Vejam, eram discípulos, formados por Ele, trabalhados minuciosamente em seus corações por Cristo, mas depois deste Evangelho eles são enviados. Passaram da figura de discípulo para apóstolos. Por que enviados?
Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele disse um dia a cada um de nós: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vocês hoje estão no apostolado, estão na missão. Discípulos, mas ao mesmo tempo apóstolos do Senhor. Discípulas e apóstolos do Senhor. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Nestas palavras nós observamos também a beleza do cristianismo. Aquilo que dá a vida à igreja. Quem dá a vida à igreja, meus irmãos, é o Espírito Santo. Olhamos para os discípulos, para os apóstolos, 11 homens, covardes, limitados, com suas fraquezas. Humanamente olhando, para eles poderiam parecer uma utopia. A igreja começou pequena. Essa igreja que a gente vê como portentosa, missionária, começou com 11 homens medrosos, mas que tiveram a audácia, a coragem de ir, acreditaram no imperativo do Senhor: vão e devemos também nós acreditar, devemos também nós crer neste Cristo, como afirma a segunda leitura. E crer em Cristo é receber dele a vida eterna, é crer na vida eterna. E sabemos que nós temos as sementes de vida eterna em nós, porque um dia, cada um de nós aqui fomos apresentados aqui na mesa. Ali recebemos o dom de Deus, o Espírito Santo. E a cada Eucaristia que nós participamos, nós recebemos este dom. Cristo vivo, ressuscitado, no seio da sua igreja, no meio da sua igreja. É o acreditar. Nosso Senhor está nos chamando para nós acreditarmos, para nós crermos de novo, para acreditarmos na ressurreição dele. E a ressurreição, ela implica na nossa vida mudanças concretas. A ressurreição não é uma fábula, não é somente uma história, um livro. A ressurreição aconteceu, e isso nos diz muito. Ao olharmos a primeira leitura de hoje, a primeira comunidade cristã, que parece ser até utópico, é impossível eles viverem isso. Poderíamos nós pensar, era um só coração e uma só alma. Mas aqui está a beleza da igreja. Era um só coração e uma só alma, mas não eram iguais. Personalidades diferentes, temperamentos diferentes, pensamentos diferentes, mas se uniu em torno do bem comum que era Cristo. Nosso Senhor nos reuniu também, nos chamou com as nossas histórias, cada um com a sua vocação, cada um com um chamado próprio, cada um de um jeito. Ninguém igual. Mas a beleza está nisto, na diferença ao mundo. Nós somos chamados justamente a encurtar estas distâncias. Um só coração e uma só alma. E quando é que isso acontece? Quando estamos unidos com Ele. Quando estamos com Cristo. Porque Cristo vai arrancando de nós o egoísmo, a falta de perdão, a nossa vaidade. Cristo vai tirando, vai quebrando o nosso coração, transformando. E isso é bom quando isso acontece. Quando a gente se deixa também ser encontrado com Cristo para que Ele possa nos transformar. Eis a beleza da vocação cristã. E a vocação, ela é sempre diariamente uma modificação dentro de nós. É um quebrar as estruturas interiores. Quantas vezes a gente tem que fazer algo que nós não gostamos? Isso acontece direto. Mas aí está a beleza de acreditar na ressurreição, de seguir os passos de Cristo. Ele está nos mandando, nós temos que acreditar na ressurreição, é mudar de mentalidade, é mudar a postura. Vocês hoje estavam falando sobre a liderança.
impregnados com o Espírito de Cristo, nós somos impulsionados a mudarmos. Se ainda não acreditamos nisto, temos que olhar para aquele que duvidou de Cristo. No Evangelho, Tomé. Tomé duvidou. Tomé não acreditou. Nós também somos assim. Nosso Senhor nos envia, mas às vezes a gente esquece. Temos que acreditar. E a cena é muito bonita, porque Cristo, com amor transbordante, chega perto dele. Toquem minhas feridas, toquem minhas chagas. E nós devemos tocar nas chagas de Cristo. Em cada Eucaristia, nós temos a oportunidade de tocar nas chagas, de entrarmos em sua intimidade, de ouvir a voz dele. E uma voz que ecoa no nosso coração e que nós dizemos: só tu tens palavras de vida eterna. E ele diz também: sem mim nada podeis fazer. Tomé tocou na ternura de Deus em Cristo e fez uma profissão de fé, uma das mais lindas: meu Senhor e meu Deus. A nossa vida, meus irmãos, deve estar centrada em Cristo na Eucaristia. Quando nós olharmos a Eucaristia, nós devemos dizer: meu Senhor e meu Deus, mesmo depois de muitos anos, meu Senhor e meu Deus. E como diz as pessoas mais simples do sertão pernambucano, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Quando o padre levanta a hóstia, as pessoas assim dizem: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Devemos dizer isso também: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, para continuarmos caminhando, porque vale a pena. Vocês podem dar esse testemunho. Vale a pena caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio, Deus Pai.